Boa tarde, pessoal. Nesta última aula, eu vou falar dos aspectos legais relativos à rentabilização e ao investimento de imóveis. Vou falar de dois aspectos essenciais. Um tem a ver com o contrato de arrendamento e o outro aspecto tem a ver com as mais-valias na compra e venda de imóveis. Quando nós tomamos a decisão de investir num imóvel para o rentabilizar, o arrendamento é logo algo que nos vem à cabeça de forma a obtermos um rendimento passivo relativamente ao imóvel, cobrando uma renda mensal. Para que isso se concretize, é então necessário nós celebrarmos um contrato de arrendamento. Esse contrato de arrendamento, antes de eu passar aqui a aspectos mais teóricos, há aqui uma situação que eu gostaria de falar uma situação não, uma decisão que eu entendo que é muito importante quanto ao contrato de arrendamento, que é qual o prazo? Qual o prazo do contrato de arrendamento que nós vamos escolher, tendo em conta as possibilidades previstas na lei? Eu gosto particularmente e sempre que possível de celebrar um contrato de arrendamento para fins especiais transitórios em que não é exigido o mínimo de 1 ano. E então, porquê e o que é que são isto dos fins especiais transitórios? A lei, nomeadamente o Código Civil, diz-nos que o contrato de arrendamento para a habitação tem por prazo mínimo 1 ano. Isso apenas não acontecerá se celebrarmos esse contrato para fins especiais transitórios. O que é isto? É quando nós arrendamos o nosso imóvel a alguma pessoa que vai trabalhar nessa cidade, por exemplo, por 4, 5 ou 6 meses, isso é um fim especial transitório, para efeitos de algum estudante, também é fim especial transitório, que vai estudar para aquela cidade só durante algum tempo, ou, por exemplo, a nível de arrendamento de curta duração para turismo, é um fim especial transitório também, e nesse caso nós podemos celebrar pelo prazo que nós entendermos, desde que no contrato se explique qual é esse fim especial transitório e qual é o prazo desse fim especial transitório. E porquê é que eu sempre que posso escolho fazer um contrato com fins especiais transitórios? Isto porque, sendo o contrato um prazo mais reduzido e havendo a possibilidade da pessoa pagar logo de imediato 3 meses de renda, o eventual risco de incumprimento do contrato de uma pessoa poder estar alguns meses sem receber renda é muito menor. Porque se o contrato, por exemplo, tem a duração de 5 meses ou 4 meses e a pessoa paga logo 3 meses de renda, o risco de incumprimento é muito menor, ou seja, só poderá eventualmente ficar em dívida o valor de uma renda apenas. Enquanto que, se eu decidir logo, à partida, celebrar o contrato pelo prazo de 1 ano e, sendo eu confiante sendo eu uma pessoa que confio nas pessoas e entendo que geralmente as pessoas são sérias, mas se esse contrato de arrendamento por 1 ano, a pessoa estiver a residir no imóvel e se eventualmente existirem incumprimentos, é certo que se a pessoa não pagar, eu posso resolver o contrato de arrendamento,
Só que o tempo que demora entre a possibilidade de eu legalmente poder resolver o contrato de arrendamento e até a pessoa efetivamente sair do imóvel, por exemplo, através de uma ação de despejo, nesse contrato de um ano, pode acontecer que eu esteja ali 4, 5, 6 meses sem receber qualquer renda do meu imóvel. E aí tenho um investimento parado durante 5, 6 meses. Por isso é que sempre que possível eu escolho arrendamento para fins especiais transitórios. Se, porventura, não houver essa possibilidade de invocar esse fim especial transitório porque a pessoa em questão que vai para o imóvel ou não é para turismo, ou não vai trabalhar para uma empresa determinado período de tempo, e, pelo contrário, é uma pessoa que vai se estabelecer naquela cidade e pretende viver por longo período nessa cidade, terá que ser um ano, e aí a cautela que se pode ter é a seguinte: além de pedirmos o avançar de 3 meses de renda, podemos pedir também uma caução para eventuais danos e mesmo acrescentar que essa caução poderá também ser usada para se no futuro houver qualquer incumprimento de rendas. Isso é uma forma de nós ficarmos também um pouco salvaguardados no caso de incumprimento. Sendo que há outro aspecto particular dos contratos de arrendamento hoje, que é o seguinte: como o contrato, em regra, é de um ano, se eu, quando celebro o contrato de um ano, eu não digo expressamente que não está sujeito à renovação, se eu nada disser quanto à renovação, ele renova-se automaticamente por mais 3 anos. Por isso, atenção. Eu, particularmente, se for um contrato por um ano, eu digo que o contrato não está sujeito à renovação, porque eu não sei o que é que vai acontecer e eu também não quero estar a correr riscos no sentido de haver essa renovação automática por 3 anos, quando eu eventualmente até posso querer o imóvel para eu usar, sendo certo que posso invocar isso, mas eu particularmente não gosto dessas renovações por 3 anos, por isso à partida, se for um ano, eu digo expressamente que o contrato não se renova. Vou só beber aqui um pouco de água. Por isso, eu particularmente, contratos para fins especiais transitórios, se não for possível, contrato de um ano, sem qualquer renovação. O contrato de arrendamento, como eu disse, tem de ser reduzido a escrito. Há aspectos importantes relativamente ao conteúdo do contrato, nomeadamente ficar claro os prazos de pagamento, como é que será feito o pagamento, normalmente transferência bancária, a questão das despesas de luz e água, ficar expressamente que isso é da responsabilidade do inquilino e ele deve providenciar para colocar a luz e água em nome dele, sendo certo que, se não o fizer, escrever no contrato que ainda assim a responsabilidade pelo pagamento da luz e água é do inquilino. Outro aspecto que eu acho importante é a chamada caução. Quando nós arrendamos um imóvel a alguém, é importante nós transmitirmos a essa pessoa que o imóvel deve ser bem tratado, deve ser bem usado e não deve ser para danificar o imóvel, seja de que jeito for. Por isso é importante fixar uma caução para eventuais danos. Então, exigir essa caução é também uma forma de o inquilino
perceber que se ele danificar algum bem no imóvel, alguma coisa que exista no imóvel ou o próprio imóvel, ele não receberá a caução, ficará para o senhorio. Por isso acho que a caução é importante, fixarmos um valor de caução e o inquilino pagar esse valor de caução, que só será devolvido no final do contrato se não existir qualquer dano no imóvel. Outras formalidades importantes quanto ao contrato de arrendamento e obrigatórias de acordo com a lei é o registro do contrato de arrendamento que nós, investidores, temos que fazer no Portal das Finanças. Entrando no Portal das Finanças e estando o imóvel para ser registado o contrato de arrendamento, o imóvel em questão tem que efetivamente estar em nosso nome no Portal das Finanças, senão não é possível fazer esse registro. Então, entrando no Portal das Finanças, a primeira coisa a fazer é registar o contrato de arrendamento. Aí vamos indicar os dados do inquilino, sendo certo que registar o contrato de arrendamento não é a mesma coisa que a celebração propriamente dita do contrato de arrendamento. Primeiro se celebra um contrato de arrendamento por escrito, se fazem as cláusulas do contrato e assinam senhorio e inquilino. Depois de assinado o contrato, aí sim é da responsabilidade do senhorio registar o contrato de arrendamento no Portal das Finanças. E aí, nesse registro, tem que indicar apenas selecionar o imóvel em questão, identificar os seus dados e os dados do inquilino, nomeadamente o seu número de contribuinte, para que, após registar o contrato de arrendamento, fique habilitado a emitir o respectivo recibo de renda. Primeiro registar o contrato e só depois de registado no Portal das Finanças é que é possível emitir os respectivos recibos de renda. Sendo que, quando registramos o contrato de arrendamento, automaticamente é emitido um documento para nós pagarmos o imposto de selo devido pelo contrato de arrendamento. Sempre que nós, senhorios, investidores, celebramos um contrato de arrendamento, temos de pagar imposto de selo, que é de 10% sobre o valor da renda. Por exemplo, se é 300 euros, é 10% de 300 euros, que serão 30 euros. E como pagar esse imposto de selo? É simples. Logo no momento em que nós registamos o contrato de arrendamento, automaticamente é emitido um documento de cobrança com referências para pagamento e data limite de pagamento para nós pagarmos o imposto. Sendo que o prazo para pagar o imposto, de acordo com a lei, nós podemos pagar até ao dia 30 do mês seguinte à data de celebração do contrato. Até ao dia 30 do mês seguinte à data de celebração do contrato. Por exemplo, se o contrato tem data de 1 de junho, eu posso pagar o imposto de selo até ao dia 30 de julho. Porquê? Porque 30 de julho é o dia 30 do mês seguinte à data da celebração, que é 1 de junho. Certo? Após pagar o imposto de selo, estão as obrigações fiscais quanto ao contrato de arrendamento cumpridas, está o contrato registado no Portal das Finanças e, a partir desse momento, estamos habilitados a emitir o recibo de renda, sendo certo que a emissão do recibo de renda, como é natural, só deve ser emitido quando efetivamente o inquilino pagar a renda. Se não pagar, não se emite o recibo de renda. Agora, passando esta parte do contrato de arrendamento, vamos passar a outro aspecto que é importante no investimento em imóveis, que são as chamadas mais-valias.
O que é uma mais-valia na venda de imóveis? A mais-valia é o ganho na venda do imóvel. E esse ganho tem a ver com a diferença entre o valor que eu comprei o imóvel e o valor que eu o vendi. É essa diferença entre o valor de compra e o valor de venda que vai determinar o pagamento ou não da mais-valia. Se houver ganho, vai ser pago o imposto nessa diferença. Sendo que a tributação das mais-valias não abrange a totalidade do valor das mais-valias. Abrange apenas 50% do valor da mais-valia. Por exemplo, se eu tive uma mais-valia de 50 mil euros, a tributação será sobre 50%, sobre 25 mil euros. Sendo que essa tributação dos 50% não quer dizer que eu vou pagar 25 mil euros de impostos. Não. Isso depois depende de outras questões a nível contabilísticas, mas a tributação é apenas sobre 50% do ganho. Não vou pagar 50% de mais-valias. Isso é um aspecto importante. E vocês perguntam: será possível não pagar mais-valias? É possível não pagar mais-valias, no entanto, para nós que somos investidores em imóveis e nós investimos com o objetivo, com o destino de colocar no mercado de arrendamento, é logo impossível legalmente excluir a mais-valia. Porquê? Porque para haver exclusão de mais-valia na venda do imóvel, é necessário que eu, quando vendo o imóvel, esse imóvel que eu estou a vender fosse a minha habitação própria, permanente, principal, onde eu resido. Se não o for, está desde logo excluída a possibilidade de eu não ser tributado em sede de mais-valias. Só não haveria pagamento de mais-valias se eu, ao vender, vendesse esse imóvel que era meu, onde eu vivia, e reinvestisse esse valor na compra de outra habitação própria e permanente. Por isso, só assim, nessa circunstância, é que seria possível excluir-se o pagamento da mais-valia se o imóvel de partida fosse a minha habitação permanente e o imóvel que eu iria adquirir também fosse para a minha habitação própria permanente e então eu reinvestisse todo esse valor. Mas como os investidores não investem para residir, mas investem para colocar no mercado de arrendamento e para rentabilizar, é impossível nós ficarmos excluídos dessa tributação em sede de mais-valias. Por isso, era isto que eu queria falar do contrato de arrendamento e das mais-valias quanto aos aspectos legais na compra, na rentabilização e no investimento em imóveis. Peço-vos para que sempre que possam assistam às aulas de forma tranquila, pausem os vídeos, assistam 2, 3, 4 vezes e, se fizer sentido para vocês, apliquem alguns dos conselhos que eu falo aqui e que eu usei para investir em imóveis. Sigam o meu Instagram, André Grow, é GROWTH, André Grow. Subscrevam o meu canal do YouTube, O Milionário Espiritual. Visitem o site do meu livro, O Milionário Espiritual. E
Invistam em vocês. Sempre. Sempre investimento em vocês. E também vos convido a inscreverem-se no meu curso Mentalidade Rica, que acabei de lançar. Podem consultar todo o conteúdo do meu curso, basta entrar no link da minha bio no Instagram para saberem mais sobre este curso. Qualquer dúvida podem me enviar mensagem no meu direct no Instagram. Com certeza este curso, esta aula, será uma mais-valia para vocês, e agora nesta última aula falámos de mais-valia, ou seja, é algo que vai acrescentar algo às vossas vidas, eu tenho essa convicção. Agora resta-me desejar tudo de bom para vocês, continuem a investir em vocês e um grande abraço.